Amanda havia trabalhado como médica do serviço de emergência por cerca de 10 anos e já estava acostumada com o fato de que precisava estar preparada para qualquer situação ao atender uma chamada. Ela havia decidido conscientemente dedicar sua vida à medicina, influenciada em parte pelo exemplo de sua mãe, que trabalhava como terapeuta em uma clínica na cidade. Desde jovem, Amanda se imaginava como médica e, quando sua mãe não estava em casa, ela vestia seu jaleco branco e admirava seu reflexo no espelho. Seus primeiros pacientes eram os gatos e cachorros do bairro, que ela amava muito. Durante seus anos escolares, Amanda focou em matérias que a ajudariam a entrar na faculdade de medicina. Com o passar do tempo, seu sonho de infância se tornou realidade e ela se tornou uma médica do serviço de emergência. Amanda sabia que estava desempenhando um trabalho importante e seus superiores e colegas a admiravam por seu profissionalismo. Embora as coisas estivessem bem no trabalho, sua vida familiar não era tão bem-sucedida. Sua relação com seu marido George era marcada por um grau considerável de frieza e indiferença. George ocupava um cargo de diretor adjunto em uma empresa de comércio e frequentemente fazia viagens de negócios prolongadas. Amanda levantou a questão, dizendo que sentia que ele passava muito tempo viajando. Querido, sinto que você passa tempo demais viajando. Só te vejo por 3 dias por semana, no máximo. O resto do tempo você está em reuniões de negócios ou na estrada, cruzando um estado após o outro. George retrucou, mas isso não é culpa minha. É assim que é o meu trabalho. E se não fosse por ele, não teríamos essa bela casa, nosso carro ou a quantia que temos em nossa conta bancária. Ele sempre trazia a conversa de volta ao dinheiro, insinuando que sua renda era muito maior do que a de Amanda. No entanto, Amanda não se importava com o dinheiro, valorizava a harmonia em seu relacionamento mais do que posses materiais. Essa era a principal diferença entre ela e George, que era uma pessoa muito prática. Isso não parecia ser muito importante no começo, mas acabou se tornando um grande problema para a família. Mas o problema mais significativo para Amanda era sua incapacidade de ter filhos, o que tornava sua vida um inferno. Como médica, ela não podia ajudar a si mesma, já que não se pode lutar contra a genética, e cabe a Deus conceder filhos ao casal ou não. Enquanto isso, George estava convencido de que o problema da infertilidade da família era de Amanda. Eu não tenho nenhum problema, pode ter certeza disso. Mas você deveria considerar consultar um especialista, disse George. Francamente, Amanda não conseguia entender por que seu marido estava tão certo de que ela era o problema. Muitas vezes, ambos os parceiros têm problemas e encontrar uma solução requer esforços conjuntos, mas George estava acostumado a dar ordens aos seus subordinados na empresa e transferia essa prática para a vida familiar, colocando Amanda em uma posição difícil. Eles estavam casados há 7 anos, mas não tinham muitos momentos em suas vidas que parecessem memórias duradouras. Embora não houvesse muitas brigas em seu casamento, George era quase sempre o responsável por iniciar as brigas. Amanda atribuía tudo à sua incapacidade de ter filhos, pensando que essa era a causa de todos os seus problemas. Então, qual é o problema? Adote uma criança e isso resolverá tudo. Por que tudo precisa ser tão complicado e dramático? Disse sua colega Meg irrepreensivamente. Eu decidiria tristemente fazer isso, mas o George é irredutível. Ele só quer ter um filho biológico, respondeu Amanda. Meg olhou para sua colega com desaprovação, como se não estivesse vendo uma mulher adulta à sua frente, mas sim uma jovem inexperiente. Se fosse ela naquela situação, já teria colocado George em seu lugar e imposto suas próprias regras, mas Amanda não era assim. Ela sempre acabava sendo a vítima nesse relacionamento, enquanto George se considerava o predador ou o macho alfa. Ao longo dos anos de casamento, Amanda se acostumou tanto com a insatisfação de seu marido que sempre assumia a culpa por todas as brigas. Um dia, enquanto Amanda estava sentada em seu consultório esperando pela próxima chamada, ela se sentiu triste e tentou não pensar na casa vazia para onde teria que voltar depois do plantão. George havia saído em uma viagem de negócios no dia anterior, e pelas estimativas mais modestas, ele não voltaria por pelo menos 2 dias, e se as negociações demorassem mais do que o esperado, poderia ser 3 dias.
A chamada do despachante interrompeu os pensamentos melancólicos de Amanda. Era uma chamada para atender uma criança de 5 anos com febre alta, provavelmente gripe ou amidalite. Amanda respondeu, entendido, e começou a se preparar. Logo, ela estava na ambulância indo para o endereço fornecido, imaginando com o que teria que lidar desta vez. Chamadas envolvendo crianças pequenas eram sempre imprevisíveis, pois a criança muitas vezes não consegue explicar o que está errado ou onde dói. Finalmente, chegaram à casa correta e Amanda ficou visivelmente tensa ao pegar sua maleta médica. Ela saiu do veículo, se aproximou da porta e tocou a campainha algumas vezes. Logo, ela ouviu passos do outro lado da porta e uma mulher encantadora de 30 e poucos anos apareceu. Olá, por favor, venha para a sala de estar. Minha filha Tina já está te esperando, disse a mulher. Amanda assentiu com compreensão e seguiu a mulher para dentro da casa. Logo, ela viu uma menina de 5 anos com um cachecol quente em volta do pescoço. Bem, querida, o que está te incomodando? Perguntou Amanda. Tina tentou responder, mas só conseguiu emitir alguns sons incompreensíveis. Ao examinar a garganta da menina, Amanda notou imediatamente as amígdalas inchadas e a característica camada branca sobre elas. Você tem amidalite, querida. Vou dar uma injeção para a febre e prescrever antibióticos. Sua mãe te levará ao pediatra amanhã, e acredito que eles acrescentarão mais alguns medicamentos à receita, disse Amanda, enquanto guardava sua maleta médica. Agradeço muito a você. Se não fosse por você, não sei o que faria, agradeceu a mãe da menina. Amanda sorriu encorajadoramente e a aconselhou a não se preocupar tanto. Quando Amanda estava prestes a sair da sala de estar, um homem saiu do cômodo adjacente, e sua aparência chocou a médica até o âmago. O problema era que, diante dela, estava nada menos que seu próprio marido, George. A cena era tão absurda que Amanda ficou momentaneamente atordoada e paralisada. Ela estava 100% certa de que George estava em uma viagem de negócios no Colorado. O rosto de seu marido permaneceu completamente inexpressivo. George parecia olhar direto através dela, como se Amanda nem sequer estivesse lá. Tudo parecia uma espécie de alucinação. Um encontro tão inesperado abalou a médica a ponto de quase desmaiar. Amanda não disse uma palavra, exceto por uma seca despedida, e saiu da casa sentindo-se como se fizesse parte de alguma comédia absurda. Nunca antes ela se encontrou em uma situação tão estranha. Seu próprio marido a estava traindo à luz do dia, passando tempo com sua amante e sua criança pequena. Uma criança! Claro, como não pensei nisso antes? Ela tem o filho dele. Isso faz sentido. As crianças sempre aproximam as pessoas, e o que eu poderia oferecer a ele? Amanda pensou enquanto seguia para o carro com lágrimas nos olhos. O motorista ficou preocupado e perguntou, algum problema? Alguém a ofendeu? Amanda enxugou os olhos com o lenço e respondeu, não, está tudo bem. São apenas algumas lembranças ruins que vieram à tona. O motorista acenou mecanicamente e disse, então, afaste essas lembranças, pense em algo bom e tente se manter positiva. Amanda forçou um sorriso, embora se sentisse dilacerada por dentro. Estava quase no final de seu turno, então aquela chamada provavelmente seria a última do dia. Durante toda a jornada de volta, Amanda se repreendeu por sua indecisão. Segundo Meg, ela deveria ter causado uma cena e exigido uma explicação naquele momento. Mas nada disso aconteceu, principalmente por causa de Amanda mesma. No entanto, quando chegou em casa, ela decidiu ligar para o marido e resolver tudo de uma vez por todas. Para sua surpresa, George não só atendeu o telefone, mas também mudou para uma chamada de vídeo para que Amanda pudesse apreciar as peculiaridades geográficas do Colorado. E não foi só isso, George agiu como se nada tivesse acontecido, como se eles não tivessem se visto naquela casa na Main Street. Meu Deus, como ele conseguiu fazer isso? Será que usou o jato particular da empresa? Não, não teria tempo suficiente. Deve haver algo mais acontecendo. Mas o quê? Amanda estava perplexa, mas fez o possível para que sua voz soasse o mais natural possível. Foi só então que ela percebeu que George provavelmente não tinha feito nada de errado.
Ele simplesmente não poderia ter chegado ao outro lado do país em tão pouco tempo. Amanda mal conseguiu dormir naquela noite. A imagem do sósia de George criando uma criança de 5 anos não saía de sua mente. Mal tendo esperado até amanhã, Amanda tomou rapidamente uma xícara de café e chamou um táxi para voltar à casa na Main Street. Quando tocou a campainha, estava pronta para ver qualquer pessoa, menos seu marido George. Por favor, me perdoe. Você provavelmente vai achar que estou louca, mas tenho uma pergunta para você. Qual é o seu nome? Murmurou Amanda, envergonhada por suas próprias palavras. Sentia como se o homem diante dela fosse começar a zombar dela ou até mesmo considerá-la insana. No entanto, a resposta do homem realmente a chocou. Meu nome é James, senhora. James Francis Bronson, para ser preciso, respondeu o homem. James? Amanda perguntou com voz trêmula. O dono da casa sorriu e mostrou sua carteira de motorista com seu nome e foto. Amanda ficou pálida, não conseguia acreditar no que via. A resposta era óbvia, George tinha um irmão gêmeo de cuja existência ele nem sequer sabia. 10 minutos depois, Amanda, James e sua esposa estavam sentados na cozinha, tomando chá, enquanto a médica desabafava e contava tudo o que sabia, até mostrou uma foto de seu marido em seu celular. O espanto do dono da casa não tinha limites. Descobriu-se que James cresceu em um orfanato e nunca conheceu seus pais, enquanto George cresceu em uma família completa. Foi quando tudo se esclareceu para Amanda. A verdade era que George não estava traindo ela e realmente estava em uma viagem de negócios. Mas a maior surpresa esperava por Amanda um pouco mais tarde, quando, depois do retorno de George de sua viagem de negócios, ela descobriu que estava grávida. Foi um verdadeiro milagre. A princípio, ela ignorou seu cansaço como um mal-estar comum, mas o teste de gravidez dissipou todas as suas dúvidas. Ouvindo o relato desconexo de sua esposa, George não podia acreditar no que tinha acontecido. Não só Amanda encontrou seu irmão, mas também abençoou-o com tão feliz notícia. Vendo seu irmão com uma filha pequena, George não conseguiu segurar as lágrimas. Sentiu como se tudo fosse um sonho, mas a realidade logo colocou tudo em seu devido lugar. Aparentemente, milagres às vezes acontecem na vida, e o exemplo de Amanda e George serviu como uma clara confirmação disso. Assim chegamos ao fim de nossa história em áudio de hoje. Deixe seu like, seu comentário, se ainda não for inscrito se inscreva e ative o sininho.